o melhor antídoto contra a ignorância é a informação. E a ignorância sempre será a mãe de todos os males. Muita coisa se faz, não tanto por maldade, e às vezes, muitas vezes por ignorância. E o caso específico de um assunto que é pauta recorrente aqui no programa é a questão das drogas que estão dilacerando a nossa sociedade. A gente não perde a oportunidade de trazer os depoimentos mais variados e normalmente todos competentes de pessoas e de profissionais cuja atividade gravita em torno desse problema. É o caso do nosso entrevistado de hoje, que venceu o delegado da Delegacia de Adolescentes em Conflitos com a Lei, o delegado Wellington Lugão, com quem nós passamos a conversar agora. Doutor Wellington, o senhor lida diretamente com esse problema social do adolescente em conflito com a lei. Até que ponto há um rebatimento muito grande das drogas nesse cenário que o senhor lida? Olha, na verdade é o seguinte, uma coisa que a gente tem constatado lá na delegacia nos últimos anos é que a maioria dos atos infracionais cometidos pelos adolescentes tem um envolvimento direto com a droga, seja na condição de traficante ou na condição de usuário. Então, realmente, isso aí é uma repercussão muito grande, porque além deles fazerem o uso da droga ou comercializarem a droga, às vezes eles partem para outros crimes, no caso que a gente chama de outros atos infracionais, para sustentar esse vício. E como operador da lei, como é que você viu o advento da nova lei? Eu acho que foi a 663... A 6368 era antiga, ela foi revogada pela 11.343/06. Na verdade, com o advento dessa lei, o legislador ele aperfeiçoou a lei anterior, a 6368. Ele a revogou, mas fez um aperfeiçoamento. Instituiu-se aí o SENASSE, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública Antidrogas, que se visava com isso? Que a 6368 era mais repressiva. Já essa nova lei, ela veio trazer também um caráter se preocupando em relação ao usuário da droga, as políticas que têm que ser implementadas pelo Estado para coibir. Não basta só reprimir. Teria que, no caso também, criar políticas públicas para tratar os dependentes, para incutir na sociedade os valores, os efeitos nocivos da droga. Então, essa é a grande mudança. Agora, para efeitos como delegado de polícia, que a gente vê na prática em relação à tipificação, a tipos incriminadores, no caso, alguns dispositivos foram alterados em relação à pena mínima e à máxima. Um exemplo prático aí que eu posso citar, no caso do tráfico de drogas, que era o antigo 12, artigo 12, que virou o 33, a pena mínima era 3, a máxima era 15. Então, houve um aumento na pena mínima, que passou de ser de 3, passou a ser a 5 anos. Outra mudança que foi até grande polêmica na época que estava quando se tinha o projeto dessa lei que estava tramitando no Congresso, era em relação ao usuário. O que fazer com o usuário? Nós vamos tratar essa situação do usuário como problema de saúde pública ou como um problema criminal, um problema penal. Então, o legislador, na verdade, eu entendo que, na minha opinião, ele ficou meio em cima do muro. Ele não quis descriminalizar, deixar de ser crime, mas, se você olhar na prática, as medidas que são aplicadas hoje, ou seja, antigamente, o artigo, no caso, como usuário 16, que hoje é o 28, o cidadão que fosse pego utilizando entorpecente, ele poderia ser preso. Era previsto uma detenção de até 2 anos. Com o advento dessa lei, ele não cabe mais prisão. Então, essa foi uma grande mudança. Lógico que tem alguns mecanismos que podem fazê-lo para ver se ele muda esse comportamento, mas prisão nunca, jamais, com essa nova lei. Mas então, no caso, se uma pessoa ser flagrada fazendo uso de droga, o que acontece? Na verdade, a pessoa, no caso, o usuário. Se ele está usando a droga, porque tem muito traficante que também usa, né? Mas sim, se ele está só usando a droga, na condição de usuário, que é feito? Ele é encaminhado até a delegacia, se for pego em flagrante. Chegando lá, ele vai ser autuado por uso, que é o artigo 28 dessa lei. Ele vai assinar hoje essa lei como a pena, no caso, a medida que é aplicada hoje não tem nem previsão de pena em abstrato. O que acontece? Ele assina um termo que ele é abrangido essa lei pela nova lei de juizados especiais criminais. Hoje a pena que é inferior, no caso aqui, a 2 anos. Então, nesse caso, o que acontece? Essa pessoa que é pego, ele assina um termo, é feito um termo circunstanciado, ele se compromete a comparecer em juízo e ele assina esse termo e é liberado. Caso ele se recuse a assinar esse termo de compromisso, aí sim ele pode ser autuado em flagrante.
Fora isso, não, ele assina o termo e vai embora para casa normalmente. Quando ele for chamado, ele vai comparecer perante o juiz. Eu não tenho, deve ser desinformação minha, eu não conheço nenhuma política pública voltada para isso, não, o senhor conhece? Olha, na verdade é o seguinte, a sociedade civil organizada é que procura desenvolver alguns programas, se você pegar alguns hospitais que fazem alguma campanha, às vezes tem campanhas nacionais, falando, às vezes tem até o dia certo, né? Sempre pega um dia do ano para falar sobre os efeitos da droga, mas a verdade é o seguinte, na prática, eu creio que falta maior implementação, eu acho que nisso aí, eu acho que está devendo ainda. As políticas públicas têm que ser mais enfatizadas nesse sentido aí de divulgar os efeitos nocivos, mostrar como é feito agora até no próprio cigarro, né? No maço do cigarro mesmo, o cara que usa droga, aquela cara lá toda do uso da droga, do câncer que pode trazer, dos efeitos no caso da substância ali. Então, acho que falta mais isso e conscientização, a verdade é essa, né? Doutor Elton, um juiz, quando ele está avaliando a situação dessa, ele pode determinar o internamento do sujeito flagrado no uso da droga? Olha, na verdade, a lei fala o seguinte, que pode ir, no caso, da primeira vez que ele chega lá, ele vai ser, no caso, uma advertência. Depois, seria uma prestação de serviço à comunidade. Lógico que tem doutrinadores que falam que teria que seguir a rigor essa lista. Sim. Primeira advertência, outros já entendem que não, que ele poderia aplicar qualquer uma, mas a rigor ele teria que o quê? Advertência, prestação de serviço à comunidade e medidas educativas, que seria o inciso 3. Essas medidas educativas seriam exatamente isso, frequentar programas, esse programa pode ser tanto para tratamento, como programas, vamos supor, tal instituição desenvolve um programa falando sobre os efeitos da droga, ou às vezes encaminhá-lo para um local que cuida especificamente de pessoas que são dependentes químicos, de repente ele convivendo ali, porque às vezes o cara é usuário, mas ele não é um dependente ainda. Ele está na condição de estar entrando como usuário. Lógico que tem cara que não tem jeito, que ele já está no final de carreira, como a gente costuma dizer. Então, de repente, ele trabalhando no dia a dia, ele vendo o sofrimento daquelas pessoas, de repente ele consegue abandonar a droga. Agora, quando nós estamos falando de... Nós vamos, antes de tudo, interromper para fazer chamar os nossos comerciais, na sequência a gente continua a nossa conversa. Em 9 minutos, hoje nós estamos conversando com o Dr. Wellington Lugon, delegado da Delegacia de Adolescentes em Conflito com a Lei. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o delegado titular da Delegacia de Adolescentes em Conflito com a Lei, Dr. Wellington Lugon. Dr. Wellington, quando se considera essa questão da droga, nós estamos falando de que droga? Na verdade é o seguinte, quando se fala droga aí, por essa lei, são as drogas que o Estado achou que deve implementar polícia e deve coibir o uso. Porque se olhar na definição de droga, é qualquer substância ou produto que traga dependência. Então, essas drogas que a gente fala aqui da Lei 11.343, são as drogas que são regulamentadas por essa lei. São explicitadas pela lei. São explicitadas. Tem uma portaria, que geralmente essa portaria é da Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde. Ela é atualizada todo ano e às vezes porque tem drogas que vão surgindo, que às vezes tem drogas que nós nem temos conhecimento. Então, com o passar do tempo, quando se tem conhecimento que essa droga existe, aí a Secretaria de Vigilância Sanitária, ela vai analisar isso aí para ver se traz dependência, se ela deve ser enquadrada nessa portaria. Então, com base nessa portaria, o delegado pode fazer a autuação. Tá, mas aqui emerge como mais devastadora nesse momento é o crack, né? A droga do momento, eu creio que é o crack, porque o crack é uma droga, primeiro, que ela é acessível a todos, independente de qualquer classe social, é fácil comprar, é fácil encontrar. Tem drogas sintéticas que é mais difícil, o ecstasy, o LSD, você não vê muito a apreensão disso. Agora, a droga do momento que a gente, se é que pode falar isso, né, é o crack. É uma droga que tem um efeito devastador, ela traz uma dependência muito rápida, dizem, segundo estudiosos, basta que a pessoa utilize uma vez, porque a forma que ela penetra no organismo, ela é muito rápida, ela já, como se a pessoa usasse a droga, já fosse direto, atingisse o sistema nervoso dela, e isso traz uma sensação de prazer e a pessoa fica viciada. Eu vi descrição semelhante a respeito, basta uma primeira experiência, porque a sensação de prazer é tão inexcedível que a pessoa, inclusive, perde a referência de qualquer coisa e só quer repetir aquela experiência de novo.
O relato que a gente tem é esse, dos dependentes, né? E é uma coisa que é triste, que você vê, por exemplo, lá na delegacia mesmo, a gente teve a oportunidade de acompanhar adolescentes que já frequentam a delegacia há anos. Então, nós temos fotos de quando ele, tipo assim, há 3 anos e a foto atual. Se você fizer uma comparação, é nítida a degradação do ser humano. Como que a pessoa envelheceu em 3 anos devido ao efeito da droga? A aparência, o modo de se vestir, a higiene. Então, é uma Tudo perdeu sentido para ele, né? Com certeza. Você, às vezes, tem adolescente lá que a gente usa até uma expressão lá policial que fala que a pessoa tá na capa. Agora, aquele camarada que tá só pele e osso. Agora, doutor André, eu pessoalmente, a gente se solidariza principalmente com vocês, que são operadores da lei, que fica lá na ponta, você desculpa a expressão, aparentemente, ante a omissão do Estado enxugando gelo. Vocês fazem o dever de vocês, têm a consciência do dever cumprido, né? Exerce isso no nível de um sacerdócio, e por isso é merecedor de todo o nosso respeito, mas o Estado não se quer, com o tempo que já nós temos, não se sabe, inclusive, de pesquisas que poderiam ser desenvolvidas no sentido de identificar substâncias que atenuassem o efeito da droga, pelo menos neutralizassem esse efeito. Isso sem falar, por exemplo, se o juiz determina um internamento, imagino, será que o juiz vai determinar com o mesmo poder que ele tem ao hospital que acolhe aquele apenado? Olha, a grande crítica que a gente ouve aí e a reclamação da população em si, porque na delegacia a gente é comum, às vezes, alguns familiares até nos procurarem pedindo, pelo amor de Deus, para prender o filho, porque salvar, né? Ele está usando, está criando problema com a família, e às vezes ele está correndo risco também até de ser morto, porque ele está devendo droga e não consegue parar. E o problema todo é você conseguir a internação. Porque a própria lei prevê que, no caso, seria preferencialmente tratamento ambulatorial. Esse tratamento ambulatorial, a pessoa iria lá, tomaria alguma droga, que eu não sei. No momento da crise, né? No momento da crise. No momento da crise. Só que, na verdade, nós temos casos que a dependência é tão grande que seria necessário fazer um trabalho de desintoxicação. Pô, fugiu a palavra. Desintoxicação mesmo. Isso. Então, esse trabalho aí tem que ser feito. E, às vezes, o trabalho ambulatorial não é necessário, não é o suficiente. Então, aí talvez está a grande falha. Você conseguir, hoje, em São Paulo, mostra direto lá, às vezes nas ruas, a Cracolândia, lá da vida, que não tem local para onde levar essas pessoas. Ou seja, você sabe que eles são dependentes, eles, no caso, eles chegaram num nível de dependência que o ambulatorial não vai resolver. Ele vai ter que partir para uma internação, e a internação é cara, porque não é só você ministrar outras drogas para tentar combater essa abstinência, esse problema todo que ele vai ter. Tem um problema psicológico também, da dependência, que ele sente a necessidade. A síndrome da abstinência. Então, você tem por trás todo um trabalho que tem que ter, um trabalho social, para fazer a aproximação da família, que muitos desses dependentes, eles perdem o vínculo com a família. Às vezes o problema é tão grande que a família quer se ver livre dele. E às vezes não aceita, às vezes passou por tanto constrangimento, que às vezes não quer nem perdoar aquela pessoa. Isso a gente vê, não são todos os casos, mas a gente vê. Então você tem que ter um trabalho social, de sociólogos, de psicólogos, de assistentes sociais. Então é uma rede muito grande que tem que ser interligada para fazer isso. Por isso que a SENARD, que seria a Secretaria Nacional de Segurança Pública Antidrogas, ela veio para fazer essa implementação, para criar essas políticas. Agora, realmente, ainda ela está deixando a desejar. Ou seja, o senhor discriminou e descreveu aí todas as medidas que nós não temos. Tudo aquilo que a gente não tem. Eu digo que a gente tem parcial, que não é efetivo ainda, não é a contento. Eu diria isso. Bem, o senhor gosta de ver televisão toda noite? Assisto. Toda noite? Se a sua televisão quebrar, como é que o senhor vai se sentir? Olha, eu vou me sentir frustrado e meio dependente também, que eu durmo todo dia com ela ligada. Segundo a Organização Mundial de Saúde, televisão é droga. Pois é, me traz a dependência. Mas, de qualquer maneira, a gente se congratula com o trabalho que vocês desenvolvem. Independente dos efeitos, né, de longo prazo, o que cabe é que na ação imediata vocês estão atuando. Parabéns e agradeço a sua presença aqui no 9 Minutos. Tá, de nada, precisando de esclarecer a população, estamos dispostos e toda vez que formos convidados estaremos aí. Grato, delegado. Em 9 minutos, hoje nós contamos com a presença do titular da Delegacia de Adolescentes em Conflito com a Lei, o delegado Wellington Lugão. Até já. Sou passageiro do tempo,
entender, erro e acerto os caminhos, aprendendo a viver.